Oi, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Nicole, aqui nós falamos sobre arte e criatividade. Esse é o primeiro vídeo do ano, então eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo, agradecer a todo mundo que está aqui desde o ano passado, quem chegou no finalzinho do ano, para quem está chegando agora também. Para começar o ano com o pé direito, então vamos começar com um teste de materiais. No caso, hoje eu estou mostrando como fazer um sketchbook com essa folha preta que eu já tinha aqui em casa. Ela é do tipo Color Set, na cor preta. Eu nunca fiz desenho em folha preta, então no próximo vídeo eu vou testar o sketchbook, né, já pronto, essas folhas do sketchbook e alguns lápis também que eu comprei. Eu vou testar nas folhas brancas e nas folhas pretas. Eu tô com os planos de postar 2 vídeos por semana, na quarta e no sábado. Talvez eu não consiga postar especificamente nesses dias, mas eu vou tentar postar pelo menos 2 por semana mesmo. Ultimamente eu tenho optado mais por fazer desenhos um pouco menores, no tamanho A5, que seria a metade de uma folha sulfite. Então eu fui fazendo as marcações ali, dobrando no papel, para poder ficar nessa espessura, né, de uma folha A5. Eu também dobrei uma folha sulfite A4 ao meio para servir de guia na hora de cortar. Essas folhas têm aproximadamente 48 por 60 e cada uma, eu usei 2 folhas, né, dividida no tamanho A5, rendeu mais ou menos umas 16 folhas. Mas no caso, como dá para usar a frente e o verso, porque é uma folha mais grossinha, rendeu umas 32 folhas. É lógico que eu perdi algumas na hora de cortar, porque eu cortei com estilete, né, às vezes a mão dá uma escapada e cortei um pouquinho a mais. As que eu consegui salvar, eu deixei. Então foi aproximadamente isso. Aparentemente, depois da montagem, fica bem fininho, mas eu não vou fazer tantos desenhos assim na folha preta. Geralmente é mais na folha branca. Então acho que essa quantidade tá boa. Mas da forma que eu tô fazendo esse sketchbook, dá pra comprar mais folhas e adicionar nele depois. Uma dica que eu dou se vocês comprarem essa folha grande para cortar, não enrolem ela para trazer para casa, porque depois fica muito difícil de manusear. Se você conseguir trazer ela inteira, fica muito mais fácil. Agora, nessa hora de fazer os furos, eu usei o furador, porque eu já tinha em casa, então para facilitar minha vida eu usei ele. Mas se você não tiver um furador, você pode fazer os furos com um palito, com uma faquinha. Se você for criança, pede ajuda. Aí você coloca as folhas em cima de alguma coisa macia e com a coisa pontuda você faz os furinhos devagarinho que dá certo. Para finalizar essa parte das folhas, né, que a gente chama de miolo, eu vim refilando as folhas, que nada mais é do que alinhar todas elas e cortar qualquer excesso que possa ter. Porque como eu fui fazendo aos poucos, eu fui cortando um pouco de folha, depois mais um pouco, acaba que fica uma diferencinha. Então, eu aconselho fazer isso em pé, numa mesa que você consiga apoiar bem a mão. Aí, uma mão você vai segurar a régua com força e com a outra mão você vem com o estilete. Se você for criança, não faça isso sozinho, mais uma vez. Para fazer a capa, eu escolhi usar o papel Paraná. Esse é o que vem no fundo dos blocos de folha de desenho que eu uso. Então eu tô reaproveitando. E esse outro que eu tô mostrando agora, menor já cortado, é alguns papéis Paraná que eu já comprei próprio para fazer capa de caderno, capa de sketchbook. Então ele é um pouquinho mais grossinho, não sei se vocês conseguiram ver a diferença. E esse que eu tô cortando agora é o que veio, ele já é muito bom. Então eu sempre guardo para reaproveitar todo artesanato que eu vou fazer que precisa de papel Paraná. Eu uso esses da parte de trás do bloco de folhas. Você também pode usar caixa de sapato, qualquer caixa de papelão, caixa de sucrilhos, enfim, depende da espessura que você vai querer a sua capa. De repente, se você tiver um papelão
mais fininho, você pode colar vários para fazer um papelão mais grosso. Isso não vai interferir tanto no acabamento do seu sketchbook, porque depois a gente vai cobrir tudo isso, então não interfere tanto. Eu fiz os furos da capa na mesma posição das folhas do miolo, isso é importante para tudo ficar alinhado certinho na hora da montagem. E fiz uma marcação ali, uma margem na parte de cima também de mais ou menos uns 2 centímetros, que é a parte que vai dobrar da capa, que vai prender ali as folhas, e essa parte vai dobrar, né, para conseguir usar. Aí eu fiz uma montagem rápida só para ver como ia ficar, e a ranhura que eu tinha feito no começo para dobrar a capa acabou arrebentando, porque ela estava muito próxima. Então eu resolvi cortar essa parte completamente e colar com fita de novo, dando um espaço de mais ou menos meio centímetro, que aí eu consigo dobrar a capa certinha sem nenhum perigo dela arrebentar. Para fazer a decoração, para cobrir ele e deixar bonitinho o sketchbook, eu usei um papel de presente que eu tinha aqui e usei folhas Color Set também na cor azul para fazer o acabamento da parte de dentro. Essa parte aí da colagem, dessa dobradura que eu tava falando pra vocês, eu fiz com fita crepe mesmo, porque ela é bem maleável. Dá pra fazer com durex também, mas eu aconselho fazer com durex um pouco mais grosso. Mas se você puder optar pela fita crepe, ela é melhor, porque ela é mais maleável do que o durex. Depois de finalizar essa parte da montagem da capa, eu posicionei ela em cima do papel de presente e vim cortando os excessos. Deixei mais ou menos uns 2 centímetros de cada lado para poder fazer o acabamento na parte de dentro. Para colar eu usei fita dupla face, para não correr o risco de manchar com cola, de estragar, porque cola líquida tem esse problema. E eu não gosto muito de usar cola bastão, porque ela não cola direito, ao meu ver. Aí nessa parte é bem tranquilo, eu coloquei uns pedacinhos de fita dupla face onde eu achava que era necessário colar. E só vim dobrando os excessos do papel para dentro mesmo. Na hora de colar o papel é bem importante prestar atenção para ver se não tá ficando nenhuma bolha, fazer a dobra ali da parte de cima certinho para ver se o papel vai aguentar, dobrar, ficar abrindo e fechando a capa sem rasgar. Então, de preferência que seja um papel de presente ou algum outro papel decorativo um pouco mais grossinho, ou aqueles plásticos mesmo de presente que eu acho que também é mais resistente. Para dar o acabamento aí dos cantinhos, você pode fazer tanto como eu tô mostrando aí, que é tirando o excesso e dobrando a pontinha, ou você pode só dobrar a ponta, fazer o triângulo ali e colocar pra dentro, que também deixa mais reforçado ali o cantinho, mas é da sua escolha e vai depender também da espessura do papel que você estiver usando para cobrir. Nessa capa eu não fiz, mas na outra eu acabei fazendo, a que eu não filmei. Nessa etapa, depois que você terminou de colocar a primeira camada de papel, se você quiser já fazer os furos, refazer os furos ali em cima, faz, porque já fica mais fácil na hora de colocar essa outra parte que dá acabamento por dentro.
fica mais fácil de furar e fica mais bonito também. Como essas folhas coloridas, elas já vinham num tamanho A4, eu só dobrei no meio e cortei. Só que eu queria que ficasse aparecendo um pouquinho do outro papel, eu não queria que tampasse completamente. Então eu vim com estilete também tirando mais ou menos meio centímetro de cada lado para aparecer uma bordinha. Nesse caso eu acabei optando por colocar a fita no papel, para na hora de aplicar bem certinho. E eu tomei muito cuidado porque essa fita, apesar de ser fraquinha, quando ela é usada no papel, depois que cola não tem muito jeito. Então eu coloquei a pontinha certinha, alinhei as duas pontinhas e depois eu vim descendo colando o resto, que aí ela fica reta e alinhada do jeito que a gente precisa. É por isso que eu falei para vocês furarem antes de colar o último papel. Porque nessa parte, não sei se na câmera vai dar para perceber, mas como eu furei as duas camadas de papel, acabou ficando muito papel de sobra ali no buraco. Então acaba que o acabamento não fica tão bonito. Eu tive que tirar alguns pedacinhos ali de dentro com o estilete depois. Para juntar tudo, eu usei uma fita de cetim na cor branca, que eu achei que ia combinar. Ela tem um pouquinho a mais do que 2 vezes a altura da capa. Então eu só alinhei certinho os furos do miolo e das duas capas e passei ali por dentro do furinho a fita de cetim com a ajuda de um grampo de cabelo e de um lápis. Se você for usar a fita de cetim, dá uma queimada nas pontas com um isqueiro ou alguma coisa assim, para ela não desfiar. Você também pode usar barbante, cordinha fina, qualquer coisa assim que você tem em casa. Para finalizar, eu só dei um lacinho normal, igual aquele de cadarço, para segurar tudo e agora fica muito fácil, é só colocar e tirar a hora que eu quiser, só desamarrar o lacinho. E foi assim que ficou o sketchbook, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!